Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de podcast Missionários Visionários. Então a gente é missionário aqui na Argentina, em Buenos Aires, e a nossa ideia é a gente compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, como que é a dificuldade de ser brasileiro e morar aqui, enfim, de você estar fora do seu país. Então a gente tem aqui o nosso amigo Rafael. Dá um salve aí, Rafa. Salve, salve, galera. O único carioca aqui, vamos escutar um monte de chiado, mas é assim. Tem a Cat, que é a esposa do Rafa. Oi, pessoal, tudo bom? E tem a minha amada esposa, Ana Raquel. Oi, tudo bem? Que prolixa. Bom, nesse primeiro podcast, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre comida. Um assunto que os homens quase não gostam, né? Muito bom. Então a gente queria falar um pouquinho sobre as diferenças da culinária do Brasil para Buenos Aires. Como que é ser missionário em Buenos Aires no quesito gastronômico? Olha, vamos falar que, na verdade, esse é acho, um dos pontos que a gente menos sofre aqui em Buenos Aires. Sim. Diga-se de passagem que a comida argentina é muito boa. Não acho tão diferente da culinária brasileira e pela proximidade entre os países não é tão difícil achar produtos brasileiros quando você está desesperado de vontade de comer um feijão, alguma coisa assim. Não é comum você encontrar no restaurante arroz, feijão, por exemplo, mas você encontra no mercado e pode fazer, né? Uhum. Eu acho que o básico, assim, você encontra fácil, né? Conta quando você engordou desde que você chegou aqui, é mais fácil. Na verdade, eu cheguei mais gordinho, né? Sim. Acabei É verdade. emagrecendo, porque a cidade também ajuda a correr e tal, Sim. bem no esporte. Mas nessa de comida, não, como a Cat falou, não é difícil você achar as coisas, mas como o Brasil também é muito grande, né? Uhum. Sim. Então você vai procurar alguma coisa muito específica de uma região, sei lá, do norte, do nordeste, ou até mesmo do Rio. Tem algumas coisas pontuais você não acha, mas geralmente no geral você não sofre. Você tem o básico da comida brasileira aqui, né? Olha que no bairro Tino talvez você ache. Mas é muito caro. Tem um bairro aqui em Buenos Aires que se chama Bairro Tino, né? Barrio Tino. O espanhol e o portunhol já tá misturando tudo aqui. Cara, nesse bairro é bizarro, né? Você acha de tudo lá. Você acha comida, tempero, guaraná. Tem várias coisas que quando a gente mudou, a gente falou, pô, não tem. Lá tem. Coxinha, guaraná. Eu só não achei diamante negro, né? É mais caro do que o que custaria no Brasil. É verdade. Esses produtos, como qualquer mercado que traz coisa estrangeira, internacional, o bairro Tino tem coisa da China, tem coisa dos Estados Unidos, tem coisa do Brasil, só que tipo uma latinha de guaraná é R$20. Sim. 15 Sim, reais. uma embalagem daquelas de pimenta, né? Um potinho de pimenta vermelha, que aí no Brasil custa R$2, R$3, aqui custa R$20. No caso, eu e meu marido consumimos bastante. Sim. A gente sempre tem que depender de amigos que tragam do Brasil. Mas de maneira geral, eu acho que a comida é um lado positivo para o brasileiro que vem para a Argentina, porque é uma comida gostosa. Aqui tem muita massa, tem pizza, carne, sorvete, muita coisa de confeitaria. Ops, misturei. Confeitaria e confeitaria. Que seria como a padaria do Brasil, mas tem pãezinhos, docinhos, tem as famosas facturas ou a media luna, que é como se fosse um croissant doce, e essas coisas de padaria. E a comida em geral eu acho que é muito gostosa, então não tende a ser, eu acho, um sofrimento para o brasileiro vir para cá e ter que se adaptar à comida. A gente hoje, depois de estar morando aqui 4 anos, a gente raramente faz uma comida brasileira. Sim. Um almoço brasileiro aqui em casa, arroz, feijão, salada, bife. No começo a gente fazia mais. Agora a gente já meio que Conta um faz pouquinho a essa própria diferença comida que tem menos variedade aqui de comida quando eles almoçam, nas refeições. Sim, Fala um pouquinho da aqui- típica comida argentina. O que eles almoçam? Aqui o típico prato argentino é só duas variedades. Então é só um bife com purê de batata, ou um bife com salada, ou uma milanesa, que pode ser de frango ou de carne, com papa frita, que seria batata frita, ou uma milanesa com salada. Então é muito raro que você vá num restaurante e você consiga pedir o que a gente come no Brasil, por exemplo, carne, arroz, feijão, purê, batata, salada, farofa e um legume. Para eles é tipo assim, meu Deus, isso dá para fazer 6 refeições. Uma típica refeição é só 2 coisas. Então você sente um pouco
a falta de comer variado. Mas é saborosa a comida quando você precisa. Come bem, mas come menos variedade, né? Sim, e aí acho que é uma coisa que a gente estranha mais no começo, né? Porque na verdade nada mais é que um hábito. Então no começo você vinha com aquele hábito de comer arroz, feijão, farofa, carne, salada, tudo num prato só. Depois você vai vendo que na verdade você nem precisa comer tanta variedade num prato só, né? E esse esquema das farinhas, que aqui tem 4 tipos de farinha. As irmãs que cozinham mais, como que é isso? Olha, pra cozinhar sente diferença ou não? Então, é isso que eu ia dizer. Na verdade, né, o argentino que não me ouça, mas eu não vejo que faz tanta diferença. Porque aqui tem uma farinha que já vem com fermento, a farinha exclusiva para pizza, a farinha normal, que é a mesma que a gente tem no Brasil, e a farinha refinada. Olha... Eu, muitas vezes, acabou uma farinha, usa outra, acabou a outra, usa outra e... Funciona igual. Funciona igual. Sim. Mas eu acho que, nesse sentido, tecnicamente, aquela pessoa que trabalha mais com padaria mesmo saberia explicar as diferenças. Eu não vejo diferença nenhuma nas minhas receitas, funciona da mesma forma. O argentino típico jamais vai usar a farinha de confeiteria, que é a farinha para fazer as coisas de padaria, para fazer a pizza, por exemplo, para fazer o pão. Mas pra gente que vem acostumado de que usa uma farinha para tudo, vai uma farinha para tudo, a gente não sente tanto. Sim, e ao mesmo tempo não é tão fácil de achar outras farinhas que a gente acha no Brasil, né? Então, por exemplo, no Brasil, o típico pãozinho de queijo tem o polvilho doce, o polvilho azedo. Aqui você só acha um tipo de fécula de mandioca. Não acha os dois, o doce e o azedo. E... fubá, até hoje nunca achei fubá, então eu acabo fazendo receitas com farinha de milho, mas não é o mesmo tipo de refinamento, né, da farinha. Então, assim, farinhas de mandioca, farinhas de milho, essas variedades já é mais difícil de achar. Você acha em lojas de artigos naturais, não são muito baratas, mas não tem o mesmo refinamento. Então, você quer fazer um bolo de fubá, sai diferente. Quer fazer um bolo de milho, sai diferente. Então, ao mesmo tempo, é um bolo de limão, por exemplo. Sim. Ao mesmo tempo que as farinhas de trigo têm várias variedades, digamos, vários tipos, as demais farinhas já não têm esse mesmo... E você não acha algumas coisas, né? Tipo, a gente estava falando outro dia, chocolate, por exemplo. Eu sou um cara chocolatra. E no Brasil tem uma variedade de marca de chocolate impressionante. Aqui tem chocolate. Mas é o Kofler, é o Nestlé, o Milka e ponto. E o Kit Kat. E o mais engraçado é que o negócio que acho que quando a gente viaja, a gente não tem nem noção da diferença. Tipo assim, quando que você imaginava que você ia viajar, você pensa, vai ter outros tipos de chocolate, mas vai ter variedade. Não tem. Você não acha, né? Diamante negro. Não, a gente tá falando, diamante negro. Você não acha? Placa branco, não tem chocolate branco aqui quase. Mas sabe que é bizarro? Que por outro lado, Bariloche, quando a gente foi de férias, o chocolate caseiro lá é muito bom. Patagônia também, né? Mas eu digo, você vai no mercado aqui em Buenos Aires, tem chocolate? Tem. Até tem casas de chocolate, né? Sim, as casas de chocolate artesanais, esse que é o problema. Acho que é o mesmo nível de casas de chocolate de Gramado, esses chocolates especiais no Brasil. São caríssimos. Sim. Então, assim, o chocolate é divino, é muito gostoso, mas é caríssimo. A gente está falando de um chocolate normal de comprar dia a dia no mercado. Sim. Não tem nada de opção. Sim. Tem o shot, aquele amarelinho com amendoim. Chocolate branco você vai achar da marca Dia, que é o mercado que tem aqui. Tem no sul do Brasil também, eu acho. Tem no Sudeste. Tem não sabia que tinha. Em São Paulo, eu acho. E o Coto no Brasil não tem? Não, o Coto é argentino. Coto. E aí você acha da marca do mercado, igual o Carrefour. No Brasil tem Carrefour e você acha muito produto da marca Carrefour. Aqui eles fazem mesmo com o Carrefour e com esse Dia. Não tem uma zona sul aí. Em compensação, tudo que não tem de chocolate tem de erva mate. Sim. E de doce de leite. Sim. Então digamos, doce de leite é outro nível. Olha, eu vou te falar que eu, de verdade, nunca pensei que fosse dizer isso, mas eu não sinto tanta falta do chocolate por conta do doce de leite. Se não tivesse esse doce de leite divino... Gente, desculpem os mineiros que têm um doce de leite muito gostoso, mas nem o de Minas Gerais não se compara. Não compara. O doce de leite daqui é eu tentei substituir um vício pelo outro. Tipo, cara, já que não tem tanto chocolate, eu vou me matar com doce de leite. Você acaba trocando. Agora, o que é melhor, doce de leite ou sorvete de doce de leite? Helado de dulce de leite do Frodo. Aqui, o helado vai vir com tudo, né? Eu gosto dos dois, não tenho nem como dizer. Eu passei a tomar bem mais sorvete aqui do que eu tomava no Brasil. Agora, sabe o que eu penso que seria um esquemaço, uma ideia para um empreendedor que estiver nos ouvindo brasileiro?
um cara vinha abrir um negócio de açaí. Nossa, já pensei nisso várias vezes. Cara, açaí eu não tem tenho aqui. dinheiro. Não tem E eles açaí. amam Aí alguém que tá sorvete. me ouvindo quer me financiar, eu aceito. Sim. E eu O problema é conheci que não é muito... tão fácil conseguir o açaí. Sim. Acho que as taxas de exportação seriam caríssimas. Sim. Eu conheci muito argentino em Búzios, que tanto o argentino que eu conheci lá, quanto alguns aqui que foram, conheci Búzios, tá, lá no Rio de Janeiro, e provaram açaí. Cara, é divino. Como é que... E sempre me perguntam, como é que é o nome daquilo lá? Sim. Aquela que tem uma cor assim e tal. Sim. Lá, o açaí, nossa, isso é divino. E pegou bem com o argentino, então... Mamão papai é eu outra coisa acho. que você não acha tão fácil. Não Tem algumas acho. frutas que só tem no Brasil. Mas sabe o que Frutas é são bem engraçado? diferentes. Eu reparei que, como culinária é uma coisa bem específica de cada cultura, né? A gente cresceu comendo mamão. Então, para nós, mamão, de modo Sim. geral, as pessoas gostam de mamão. E aqui eu tenho perguntado para os argentinos se eles gostam de mamão, a maioria não gosta. Ah, é? Não só não é fácil de achar, como eles não estão O paladar acostumados a já não comer, é- eles não se adaptaram ao mamão. Então, Aqui, os que eu principalmente no perguntei não inverno, você não acha quase nada de fruta. O que tem o ano inteiro é laranja, banana, mandarina. Aqui tem... Pomelo, né? Tangerina, Aqui não tem no Tangerina. Brasil, que é o pomelo, que é um pouco mais azedo, como se fosse uma laranja Bem meio azedo. limonada. Uma laranja estragada. E maçã, isso você acha o ano inteiro. Agora, melancia, morango, as frutas vermelhas, você só Sim. acha no verão. E várias outras que tem no Brasil aqui não tem, na verdade, Não tem. né? O bom da maçã... Quem é do Menos Nordeste variedade. vai estranhar muito. Sim. O bom da maçã aqui é que lá no Brasil a gente fala tanto da maçã argentina, que lá é cara, né? Mais Aham. cara do que a outra, a maçã E argentina. aqui, a gente chega mas aqui... a Argentina é daqui. Não, e aqui pescado, é peixe. Peixe aqui, o argentino não gosta de peixe. É muito caro e Mas não isso é acho que é fresco uma também, coisa né? da capital, né? Porque É. a gente está em Buenos Aires. Se você É. for mais pro O litoral talvez tenha. ali para cidades de rio, aí já tem uma Sim. cultura maior de comida. Não, e também pelo pescada. preço, né? O peixe aqui na capital é super caro. Você fala, pô, a carne Sim. já é É o É super o preço boa. do mignon. Óbvio, o vou peixe. comer mignon ou peixe? Pô, vou pro mignon e acabou, Não, uma né? coisa para quem adora comida japonesa como eu, acaba sofrendo muito, porque aqui os restaurantes japoneses quase não têm Sim. outras variedades a não ser salmão. Então Sim. eles fazem um monte de sushi diferente de salmão com Tudo é abacate, Sim. salmão com cream cheese, salmão Sim. com tomate seco, salmão com espinafre. Então é salmão e alguma Salmão, coisa. salmão. Não Tem é uma coisa a aqui mesma variedade do Brasil. que pra mim de início foi bem estranho, assim. Foi que nessa coisa da comida, eles não misturarem tanta coisa. Por exemplo, eles valorizam muito mais o arroz, porque a gente mostra. Aham. Arroz pra gente é acompanhamento e Sim. não tem gosto de nada. Aqui não. Aqui eu já vi que o pessoal, eu já vi gente onde eu trabalhava que às vezes pegava um pote de arroz e ficava comendo. Ficava olhando, nossa, o cara tá comendo arroz puro. E, sei lá, antes de comer. Sim. Mas o mais estranho pra mim foi eles pegarem o pão na hora da comida e comer o pão junto com a Sim, comida. pão eles Sim. comem com tudo. E o Pão, pão eles estão não comendo pode macarrão, faltar. vai pão. Carne, vai pão. Tudo vai pão. Tudo pão. E E aqui- todo restaurante que você vai comer, Todos. não Eles importa o que trazem. você peça, vem É. pão junto pra E você não comer é com a uma comida. entrada. Ele não vem. Sim. Às vezes vem como entrada, Sim. mas geralmente vem Acompanhamento, vem É. junto. E um Sim, negócio isso muito é muito legal bizarro. é aquele sanduíche que eles têm. Eu lembro que quando eu tava aqui, logo quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa produtora e os caras pediram de almoço aquele sanduíche de milanesa. Uhum. Eu pensei, mas o que é esse sanduíche de milanesa? O cara falou, vem uma milanesa de frango ou de carne num sanduíche. Eu falei, mas dentro do sanduíche? O cara, sim. Eu falei, cara, que o negócio é o seguinte, no Brasil tem sanduíche e tem milanesa, mas não tem sanduíche de milanesa. E, cara, depois que eu provei, eu fiquei viciado nesse negócio. É bom demais. Sanduíche de milanesa completo. Ovo, alface, Presunto. tomate, presunto e queijo. Uma milanesa de Dentro frango do pão, ou de cara. carne dentro É. do pão. Não, Outra e não- coisa. E não existe pequeno, né? Porque Não, é você vai monstro, pedir é vai monstro. vir uma Sanduíche de milanesa vem uma mesa tamanho gigante, Um é. antebraço gigante. Choripan. Explica o que é o choripan. O choripan é pão com um chouriço. Então, Uma o chouriço linguiça. é uma linguiça e uma linguiça deliciosa, bem apimentada, geralmente, gordinha e dentro do pão, mais nada, mas é um Sim. sanduíche clássico. Mas esse bem apimentado foi meio argentino, né? Porque pro padrão brasileiro, Não, a calabresa é faltaria. muito mais Mas apimentada. isso pra mim foi uma coisa que não foi tão... Calabresa não tem. Esse choripan, porque no Rio, a gente tem o costume de... Isso quando eu falo fora do Rio, o pessoal, que é isso? É um choripan trútil. Como é que é o cachorro quente? Aham. Você come ele de salsicha ou de linguiça. Então você na rua, assim, você já pede ele de É, o linguiça. cachorro quente daqui eu não gostei. O esse que vem com a salsicha, na verdade, eu não sei. Achei ele meio... Que é o É sem pancho. graça, É o né? pancho deles. Eu, de verdade, não É só gostei. pão e salsicha. Mas o choripan, cara, é muito bom. Com o chimichurri, o coisa... A ver, salada e... Salada não, é... Como que diz? Salgado? O espanhol aqui já Salgado. falhou. Salgado. Salgado e doce. Salgado você come muito bem.
Me vem aqui várias coisas, né? Pizza, empanada. As empanadas aqui no Brasil não tem empanada, é só pastel. Né? Aqui tem empanada. É como se fosse um pastel, assado. Né? Um pastel assado, mas a massa é diferente. É diferente, a massa é mas não diferente. tem um pastelzinho frito, que é delicioso. Você tem empanada, você tem pizza. A pizza daqui é muito boa. Muito boa. Não tem a mesma variedade de sabores, né? Que o brasileiro inventa muitos sabores diferentes. Verdade. Carne. Tanto que tem rodízios, mas aqui... O brasileiro tem pizza de cachorro-quente no rodízio. Sim. E a parte doce também, factura, medialuna, tudo isso você come muito bem. Aquele tipo de paçoca, como que era o nome aquele que era bem doce? Mantecol. Cara, esse negócio é viciante, é muito bom. E eu fui num casamento outro dia e a gente comeu um que se chamava Fosforito. Eu escutei. Nossa, era sensacional. Fosforito é como se fosse um suspiro bem doce, mas num formato de pão. E dentro do suspiro vem queijo e presunto. Então é uma mistura de um sanduíche salgado e doce. A parte de baixo é salgada, queijo e presunto e em cima um suspiro. Sim, muito bom. Bom, gente, isso aqui é o resumo do podcast de hoje sobre comida em Buenos Aires, como que é a comida aqui, as diferenças do Brasil e dessa cultura que a gente tem. E como que é essa questão de você morar aqui, ou seja, do ponto de vista gastronômico, você não sofre absolutamente nada. Você corre, inclusive, um grande risco de engordar bastante aqui em Buenos Aires. Bom, esse podcast é da Igreja Amor Sem Limites. Quem quiser conhecer mais o site, pode entrar no site amorsemlimites.tv. Aqui é o Rodolfo que está falando, a Ana, a Raquel, a Cat e o Rafa. Nosso nome aqui ganhou mais força, né? Em vez de Rafa, agora é Rafa. Em vez de Rodolfo, é Rodo. Então é isso, gente. Deus abençoe e continue ligado aí nos nossos podcasts. Um abraço.